Porque se minha mente estava vagando, eu sabia que o sinal não era claro. O que eu não sabia é que estava aprendendo a prestar atenção e estar presente. E eu também estava disparando e conectando um novo conjunto de circuitos no meu cérebro que estava criando um novo nível de mente. E então foi ficando mais fácil. O que levava 3 horas e meia para fazer, já estava fazendo em 45 minutos. Os resultados começaram a produzir mudanças no meu corpo, mudanças sensório-motoras, níveis de dor nas costas. Tudo estava mudando. Eu sabia naquele momento que o que quer que eu estivesse fazendo dentro de mim estava produzindo um efeito fora de mim. Em outras palavras, eu estava causando um efeito. Durante muito tempo, eu sentia que algo me bloqueava, mesmo quando tudo parecia certo. Relacionamentos, carreira, até momentos de paz, nada se sustentava. Era como se uma parte de mim ainda estivesse presa em algo que eu não conseguia ver. Mas um dia eu percebi, o problema não era o mundo, era o que meu corpo ainda não sabia, era a frequência que eu carregava sem perceber. E nesse vídeo eu quero te mostrar o ponto exato onde tudo virou. E como você também pode virar, de dentro para fora. Era como acordar todos os dias com um peso no peito, mesmo sem motivo aparente. Como se algo invisível drenasse minha energia antes mesmo do dia começar. Por fora, tudo seguia, compromissos, conversas, sorrisos, mas por dentro havia um cansaço que não passava com descanso. E o mais estranho, eu dizia que acreditava na abundância, falava de fé, de propósito, de energia positiva, mas no fundo havia uma dúvida silenciosa. Um vazio entre o que eu dizia e o que eu realmente sentia. Foi quando me deparei com uma frase que me paralisou por alguns segundos. Joe Dispenza escreveu: "O cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é intensamente imaginado." Naquele momento, algo clicou. E se o que eu chamava de bloqueio fosse apenas o reflexo de uma imagem que meu corpo carregava há anos? Uma assinatura emocional que eu repetia sem perceber. Talvez você também já tenha sentido isso. A sensação de estar presente fisicamente, mas ausente de si. Como se houvesse uma lacuna entre a sua vida real e a vida que, no fundo, você sabe que nasceu para viver. Dias que passam como cópias, pensamentos que rodam em círculos e aquele silêncio incômodo entre uma tarefa e outra, como se o seu coração estivesse tentando dizer algo, mas você não conseguisse escutar. Por muito tempo, eu achei que isso era só cansaço, ou que ia passar com o tempo, com férias, com um novo relacionamento, uma nova meta. Mas quanto mais eu buscava fora, mais distante de mim eu ficava. E então comecei a observar os sinais mais sutis. O modo como meu corpo encolhia quando eu pensava no futuro, como minha respiração acelerava sem motivo algum, como meu peito contraía só de lembrar de momentos antigos, como se o passado ainda vivesse em mim. Foi ali que algo começou a emergir. Talvez eu estivesse vivendo uma vida onde meu corpo não sentia o que minha mente acreditava. Uma incoerência silenciosa, mas poderosa. E foi nesse abismo entre crença e vibração que tudo começou a mudar. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E se o que você chama de azar, padrão repetido ou falta de sorte for apenas o inconsciente projetando o velho em um novo cenário? A mente fala de mudança, mas o corpo, programado para sobreviver, insiste em repetir. É um vício sutil, não de substâncias, mas de emoções. Tristeza, medo, ressentimento, repetidos tantas vezes que viraram identidade. E nesse ciclo invisível, o novo não entra, não porque ele não exista, mas porque não há espaço interno para recebê-lo. A maioria das pessoas acredita que está no controle, mas a verdade é que na maior parte do tempo estamos apenas reagindo. Reagimos a estímulos, memórias, expectativas.
e chamamos isso de eu. Mas o eu que age quando você se sente rejeitado não é você, é o seu corpo repetindo um script antigo. O eu que se sabota quando tudo começa a dar certo não é você, é a sua química viciada dizendo: isso é perigoso, isso é desconhecido. Foi isso que eu entendi ao estudar a fundo a neurociência comportamental. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram hormônios. Hormônios reforçam padrões, e padrões, com o tempo, se tornam identidade. Seu corpo vira uma máquina de repetição. Mesmo quando a mente quer mudar, o corpo pede mais da velha emoção. Mais raiva, mais medo, mais escassez. É o que Joe Dispenza chama de fidelidade química ao passado. Você pensa no que aconteceu há 5 anos e sente agora, porque o corpo não sabe que aquilo já passou. A mente revive e o corpo responde como se estivesse vivendo tudo de novo. Essa é a prisão invisível. Você quer um novo destino, mas está usando a mesma energia de ontem para tentar criá-lo. E é por isso que nada muda. Foi nesse ponto que eu entendi. Mudar não é sobre esforço. É sobre quebrar a familiaridade com o velho e ensinar o corpo a confiar no novo, mesmo quando ainda não há provas. Mesmo quando o ambiente ainda não responde. Porque, como disse Wallace Wattles, a fé é a percepção da realidade invisível. E quando você começa a ativar estados elevados de forma deliberada, gratidão, compaixão, alegria, você não está só sentindo algo bonito. Você está literalmente reprogramando a biologia. Coerência entre cérebro e coração. Coerência entre o que você quer e o que você é. Nesse estado, o universo não responde ao seu desejo. Ele responde à sua vibração. Porque o campo, como um espelho quântico, só reflete o que você sustenta. Lembro de um retiro onde conheci uma mulher que nunca tinha meditado na vida. Ela vivia com crises de ansiedade há mais de 10 anos, sempre em alerta, sempre tentando controlar tudo ao redor. O corpo dela era um campo de guerra, tensão constante, insônia, batimentos acelerados. Tudo o que pedimos foi: coloque os fones, feche os olhos e apenas observe a sua respiração. Nos primeiros minutos, ela quase desistiu. O corpo gritava, a mente disparava. Mas aos poucos, algo cedeu. E ela chorou. Não de dor, mas de alívio. Porque ali, no silêncio que ela nunca havia acessado, ela descobriu que havia paz dentro dela. Um espaço intocado, que sempre esteve lá. Esse é o ponto. Não se trata de fugir do mundo, mas de se tornar maior do que ele. Maior que as notícias, que as memórias, que os ruídos. Maior que o padrão emocional que vem sendo repetido há décadas. Uma prática simples que transforma. Escolha um momento do seu dia, talvez agora. Feche os olhos e por 2 minutos, imagine a versão sua que já vive a realidade que deseja. Como ela anda? Como ela fala? O que ela sente ao acordar? Temos um vídeo aqui no canal que elucida esta prática. Se trata de uma meditação guiada ancestral muito poderosa, utilizada por monges do Tibete para alinhar todos os chakras do corpo e manifestar o todo. Deixarei o link na descrição para que você sinta o poder da manifestação quântica. Sinta isso agora, mesmo que pareça fantasia. Porque, como disse Neville Goddard, o sentimento é o segredo. A física moderna já mostrou, tudo vibra. E a vibração do seu corpo é a linguagem que o campo entende. Você não precisa esperar o cenário mudar. Você é o cenário. Você é o transmissor. E quando muda a frequência, a realidade responde. Não por mágica, mas por coerência. Outro exercício poderoso é a observação consciente. Quando sentir raiva, medo ou tristeza, não reprima. Apenas observe. Coloque uma pergunta entre o impulso e a reação. Isso é meu ou aprendido? Estou reagindo ao presente
ou revivendo o passado? Essas perguntas abrem fendas na programação automática, e por essas fendas entra a luz. Por muito tempo, espiritualidade foi tratada como algo distante, etéreo, reservado aos monges, aos eremitas, aos iluminados. Mas o que descobrimos nas últimas décadas é que espiritualidade verdadeira não é fuga, é integração. Ela não começa no templo, ela começa no sistema nervoso. Um estado de presença profunda, de coerência interna, pode ser medido em laboratório. A variabilidade cardíaca aumenta. O córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão e criatividade, se acende. A amígdala, que dispara o alarme do medo, começa a desacelerar. As ondas cerebrais mudam e o corpo inteiro entra no modo de regeneração. O que místicos de todas as tradições chamavam de estado de graça, a ciência hoje chama de homeostase neurofisiológica. É o mesmo fenômeno. Um estado onde mente, corpo e coração estão vibrando em sintonia. E aqui entra o poder da prática diária. Porque espiritualidade sem prática vira conceito, mas com prática vira identidade. Meditação não é parar de pensar, é observar o pensamento sem ser arrastado por ele. É perceber o impulso antes que ele se torne reação. É criar dentro de si um ponto de silêncio, onde nenhuma voz externa tem mais poder do que a sua intenção. E isso transforma tudo. Porque quando você muda seu estado interno com consistência, o cérebro começa a associar prazer a esse novo estado. E o que antes era esforço, vira necessidade. Você passa a querer voltar para casa, para dentro. Isso é espiritualidade prática. Não exige dogmas. Só exige presença. E o mais belo disso é que, ao acessar esse espaço repetidas vezes, você começa a operar a partir de outro lugar. Não do trauma, da escassez ou da pressa, mas da visão, da confiança, da entrega. É nesse estado que as sincronicidades acontecem. Coincidências que não são coincidências. Pessoas certas, oportunidades inesperadas, porque a realidade começa a dançar no ritmo da sua coerência interna. A neurociência chama isso de reorganização neural baseada em intenção consciente. A espiritualidade chama de milagre. Ambas estão certas. E talvez tudo que te falta não seja mais informação, mas um lembrete. Um lembrete de que você não precisa ser perfeito, só precisa estar presente. Que não precisa controlar o como, só sustentar o quem. Porque cada vez que você escolhe se alinhar com o seu estado futuro, mesmo que por alguns segundos, você está ensinando ao seu corpo que assegura ser quem você nasceu para ser. Você está desfazendo memórias antigas não com luta, mas com amor. Está quebrando a fidelidade ao passado com uma nova frequência. Gratidão sem motivo. Alegria sem razão. Paz antes do cenário mudar. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, talvez esse espaço seja o seu também. Aqui, a gente não promete milagres, mas oferece práticas reais para quem já cansou de sobreviver e está pronto para viver com intenção. Porque no fim, a criação não é um ato, é um estado. E se o que você chama de milagre for apenas a consequência do seu novo estado de ser? Você não precisa entender tudo agora. Só precisa ensinar seu corpo que assegura o ser livre. Livre do passado, livre da reação, livre para vibrar algo novo, mesmo quando tudo ainda parece igual. E quando esse novo se tornar mais familiar do que o velho, a realidade não terá outra escolha. Não espere para sentir. Sinta para receber.